Oi, gente, eu não tô aparecendo, eu sou a Thalita, do Mulheres de Produto. E a gente tá hoje com a Adriana maravilhosa, que veio aqui falar com a gente um pouco da experiência dela de PM. Legal. Bom, eu comecei lá atrás, 12 anos atrás, eu fui querer estudar artes gráficas. E aí eu queria ser uma designer descolada. E aí, enfim, na minha primeira aula de Photoshop eu percebi que eu era muito ruim. E aí eu falei, putz, não vai rolar, isso não vai dar dinheiro pra mim, porque eu vou ter que desenvolver muita habilidade, que eu acho que vai levar um tempo muito grande. E aí eu comecei a ver as aulas de cálculo, e eu gostei muito das aulas de cálculo. Eu comecei a ver que eu tenho um perfil muito técnico, que eu gosto de coisas exatas, eu gosto de engenharia, essas coisas. E eu falei assim, cara, acho que eu vou tentar por aqui. E aí, nisso eu comecei a abrir o leque para entender mais de tecnologia. O meu mercado, que eu me especializei, foi o mercado editorial e gráfico. E aí, depois de muitos anos já trabalhando como analista de implantação de sistemas para essa indústria, eu comecei a ver que não só dentro de editoras daria para eu poder trabalhar com muitos outros mercados, publicitário, marketing, enfim. E aí eu fui trabalhando na implantação, viajei o Brasil para implantar sistemas, ERP. E aí chegou um momento que eu saí um pouco da indústria gráfica e fui para a área de publicidade, propaganda e marketing. E foi bem legal, porque abriu um novo mundo. Então, saí um pouco de indústria e fui para a área de departamentos, né, fechados, assim, bem modernos, inclusive. E eu gostei bastante, porque dentro de cada departamento, cada um tem sua característica, dentro de cada empresa, cada um tem sua característica. Eu pude conhecer bastante gente. Enfim, trabalhei com projetos de banco, projetos de empresa de cosméticos e entendi a necessidade de cada um ali. E conforme eu ia implantando, eu ia fazendo um pouco do papel de PO e de PM. Eu recebia uma demanda do cliente e aí essa demanda me fazia entender se aquilo era bom ou não para o produto e também para aquele cliente ou para mais clientes. E eu devolvia isso para o time de desenvolvimento. Então, já há 6 anos eu era uma gerente de projeto que já começava a entender de produto. E aí foi onde começou. Eu acho que todas as empresas que eu passei, eu pude aprender um pouquinho e aquilo ali me preparou para eu ser o que eu sou hoje. Eu acho que todo mundo passa por isso. Tudo de bom, tudo de ruim também. Eu acho que o principal foi saber se comunicar. Porque para eu poder fazer um bom produto, para eu poder fazer uma boa feature e colocar no mercado, eu preciso entender o que de fato aquele usuário, aquela pessoa, aquele grupo precisa. E aí eu acho que saber tirar isso do cliente também é importante, porque às vezes o cliente fala, cara, eu quero uma capa para celular. Mas ele não fala que celular que é, como que ele quer, qual é o material da capa, se ela é quadrada, se ela é redonda. E você tem que saber interrogar o cliente ali para saber se é bem isso. Então, eu acho que o principal é isso, saber se comunicar e entrevistar mais as pessoas. Daí, é o primeiro passo para você começar a descrever alguma coisa, né? Porque eu brinco que isso, enfim, é verdade absoluta. Se entra certo, sai certo. Se entra errado, sai errado. Isso é a regra. Desses 12 anos trabalhando com sistemas, eu tive só uma chefe mulher. Todos os meus gerentes, diretores, CEOs foram todos homens. Ela, enfim, pra mim sempre foi, sempre vai ser uma referência. Enfim, ela é alemã, sempre foi muito workaholic. 5 horas da manhã ela estava malhando, 6 horas ela já estava no trânsito indo pro trabalho, assim. Você falava com ela fazendo reunião, ela batia um leite que ela tomava com alguma coisa, assim. Ou seja, ela fazendo alguma coisa, ela estava fazendo mais de uma. E ela me ensinou muito. Indiretamente, ela me ensinou a ser uma pessoa curiosa, a ser uma pessoa que tem que organizar as coisas. Ela era muito organizada. E numa reunião, ela já fazia a ata ali mesmo, acabava a reunião, ela já entregava. Tem gente que acaba uma reunião e fala, vou mandar a ata e manda 7 dias depois. Então, assim, pequenas coisas ali ela foi me ensinando e foi muito bacana. Não tive outros chefes mulheres, mas tem pessoas que eu me espelho, né? Então acho que a gente tem que se inspirar nas coisas boas de todo mundo. Então diariamente eu tento pegar isso de qualquer pessoa, independente de hierarquia. Enfim, assim como a gente também tem que saber se comunicar bastante, a gente tem que ler e estudar bastante, né? Há uns 4 anos atrás eu recebi um conselho de um CTO, que, enfim, minha referência hoje de uma pessoa inteligente é ele. E ele falou que a gente precisa estudar, e não necessariamente estar sempre fazendo MBA ou fazendo uma pós-graduação, um mestrado, até porque em tecnologia, dependendo da tecnologia, em 2 anos ela já é obsoleta.
Então é sempre bom a gente estar lendo. Eu tento buscar algumas referências lá fora, e aí vem de sites, enfim, N sites, alguns livros. Agora que tá falando bastante de gestão de produto, enfim, tem o Mind the Product, que é bem bacana, tem bastante referência. Então a gente está começando a ter lugares onde a gente pode buscar informação. Isso já é mais fácil para o pessoal que está querendo começar agora. Mas antes de ter isso, enfim, era pegando matérias aleatórias, assuntos aleatórios para formar um conceito do todo, assim. E eu acho que essa é a grande jogada também, porque dentro da área de produto, você tem que falar com tanta gente de tantas áreas que você tem que entender de tudo, de um pouco, né? Porque não adianta você falar assim, nossa, eu sou muito boa em gestão de produto. Não, cara, não é aí, não é gerenciar o produto. Você tem que entender do que é aquilo, para onde vai aquilo. Sei lá, dependendo do produto, você tem que entender um pouco mais de RH, do outro você tem que entender de financeiro. E você não é especialista em nenhuma dessas partes. Mas que legal, o produto tá te dando a chance de querer aprender sobre aquilo, né? Então tem que ser um pouco curioso. Primeiro, eu acho que o número de mulheres é menor porque não tinha muita mulher interessada. Eu acho que isso começou há alguns anos. Eu tenho uma amiga que ela é dev, inclusive já trabalhei 2 vezes com ela na minha carreira, e sempre teve pelo menos uma dev no time em que eu trabalhei. E eu já trabalhei num time onde tiveram mais de 38 pessoas. Nesse time tinham 3 mulheres. E foi aumentando com o tempo, depois saíram, enfim. Mas eu acho que o número é pequeno porque não tinha tanto interesse, e o interesse passou a vir com o tempo agora, eu percebi isso. Então, sei lá, em 2008, quando eu trabalhava implantando sistemas, só tinha uma dev. E aí, depois disso, eu fiquei lá por 4 anos, não entrou nenhuma outra mulher. Mas não significa que a empresa não contratava, era igual, sabe, a contratação, não vi nenhuma diferença. Então eu acho que o interesse aumentou nos últimos anos, inclusive as comunidades ajudam a despertar interesse, a falar de inseguranças, e às vezes a minha insegurança é a sua e juntas a gente pode se ajudar. Isso eu acho sensacional, porque sem comunidade antes, o pessoal fala assim, putz, eu acho que eu não vou me meter nesse lugar aí, porque eu vou me ferrar, o mundo já é machista, não quero usar a palavra machista, o mundo já é preconceituoso. Mas eu acho que quando a gente divide, fica mais leve aquele problema, e aí dá mais vontade de querer enfrentar. Então, primeiro, ninguém nasce PM. Segundo, PM não é dono de nada. Então, se você quer ser PM por puro ego e orgulho, desculpa, mas PM não faz nada sozinho, e isso eu aprendi. Pra mim, ser PM dá uma ajuda ali no meio de campo para chegar a bola no gol e todo mundo fazer esse gol junto. E quando não faz o gol, enfim, vamos aprender para treinar de novo e fazer esse gol. Então, estudar, eu acho que PM você é formado com o tempo. Agora estão aparecendo algumas escolas, tem uma escola aqui em São Paulo, né? Tem escola lá fora, na gringa. Isso é bom, porque isso mostra que o mercado está precisando de pessoas que falam assim, deixa eu te ensinar mais ou menos como que pode ser, mas aí depois você vai ter que engatinhar e andar para isso. Mas eu acho que a melhor coisa é você ter pequenas experiências em diferentes setores. Então, sei lá, nesses 12 anos, eu aprendi a implantar, eu aprendi a gerenciar projeto. Então, eu saí de uma área de execução, fui para uma área de planejamento, depois eu fui para uma área de gestão. Então, isso me ajudou hoje a ver algo como, enfim, um todo. Então, sei lá, se uma pessoa está no marketing, ela quer cuidar de produto, ela tem que entender que ela vai entender muito mais só de marketing. Ela vai ter que sair, expandir a visão dela para outros setores, dentro e fora da empresa também. Eu acho que isso é importante. Legal. Então, acho que é isso, gente. Essa é a Adriana. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. E, bom, é isso. Obrigada. Obrigada, menina. Tchau, gente.